Como vão as senhoras e os senhores? Eu espero que esteja tudo bem com todos vocês. Eu acredito que a maioria de vocês já ouviu falar da expressão terras raras. Se não ouviu falar, durante esta análise nós daremos uma breve explicação do que seja. É uma espécie de combustível do futuro, não só um combustível, como é também o meio através do qual todas as tecnologias que se pretendem ser presentes em nossa vida em um futuro próximo se dará. Ou seja, sem as terras raras não teremos essa prometida tecnologia da nova era da quarta revolução industrial. Então as terras raras são críticas, são tão críticas para a economia moderna quanto foi o petróleo no passado, e a China silenciosamente garantiu um quase monopólio. Mais uma vez, enquanto o mundo todo dormia em berço esplêndido, inclusive os Estados Unidos, porque ele sempre teve o monopólio de tudo, a China aos pouquinhos foi garantindo um quase monopólio, como eles dizem aqui, das terras raras. E lembrando que o Brasil tem uma grande quantidade de reserva de terras raras, ao passo que a China foi, durante muito tempo, simplesmente armazenando esse material, refinando e armazenando. Veja o que diz essa matéria aqui, isso é muito interessante, essa matéria, pessoal. Vocês, principalmente quem não conhece do que se trata a terra rara, mas quem conhece também, para que você entenda como é que está a situação geopolítica em torno disto. Olha o que ele diz. Enquanto a maioria dos americanos está familiarizada com o bombardeio japonês de Pearl Harbor de 1941 e as causas que levaram ao ataque surpresa são muito menos compreendidas. As ambições globais em rápida expansão do Japão foram ameaçadas quando os Estados Unidos, por razões geopolíticas, impuseram restrições à exportação de uma matéria-prima crítica que o Império não conseguia obter doméstica e autonomamente, o petróleo. Então, por desespero, o Japão acabou se sentindo compelido a atacar. Por quê? Para tentar garantir petróleo de alguma maneira. As consequências globais, vocês sabem, foram devastadoras. A partir disso, os Estados Unidos ingressou na Segunda Guerra Mundial. Então hoje o recurso a ser buscado mudou. Aquilo que ontem era lixo agora é o luxo, e aquilo que era o luxo agora está sendo tratado como lixo. Literalmente o petróleo hoje está sendo descartado aos poucos. Mas eles dizem assim, mas as condições são alarmantemente semelhantes, exceto que desta vez são os Estados Unidos que estão enfrentando restrições potencialmente incapacitantes, porque agora é a China que está num quase monopólio daquilo que seria o de mais valioso que está surgindo aí no horizonte. Os metais de terras raras, ou simplesmente terras raras, como são conhecidos, que são nióbio, grafeno, todas essas coisas aí das quais nós viemos ouvindo falar aí nos últimos anos, Então, nos Estados Unidos, o capitalismo de livre mercado há muito apoia a terceirização competitiva dessa indústria para a China, e o governo só recentemente começou a reconhecer as perigosas implicações estratégicas. Ou seja, eles terceirizaram para a China explorar isso, porque eles imaginavam que a China continuaria eternamente submissa aos Estados Unidos, explorando as terras raras para vender aos Estados Unidos em troca de papel pintado, dólar. Mas a China entendeu que o que ela tem em mãos é palpável. As terras raras, os materiais que eles podem produzir é palpável, enquanto o papel pintado, como nós estamos vendo agora, está em um rápido processo de desvalorização. Em 2017, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, emitiu uma ordem executiva descrevendo uma estratégia para garantir suprimentos seguros e confiáveis de minerais críticos. Então, finalmente, alguém acordou nos Estados Unidos, e a partir daí agora todos os lados na política estão despertos e realmente entenderam que eles iriam ser colocados para trás, rotulando-os de vitais para a segurança e prosperidade econômica da nação. Dentre eles, claro, uma delas são as terras raras. E as vulnerabilidades nessas cadeias de suprimentos foram percebidas ainda mais quando o flagelo e as medidas de resposta sem precedentes, na minha opinião, eu vou morrer dizendo, totalmente incabidas, os lockdowns, expuseram então o mundo inteiro à realidade, que a cadeia de fornecimento global ela é muito frágil. Nós estamos vendo que até hoje ainda existem locais em que está faltando alguns tipos de matéria-prima, alimentos até não estão chegando na mesma velocidade, porque
uma vez que a cadeia produtiva foi quebrada, até que ela engrene novamente, uma vez que ela é de nível mundial, isso pode demorar mais tempo do que as pessoas imaginam. Então, a ideia de se voltar para algo mais regional e garantir uma segurança estratégica regional está ganhando força desde antes, né, dos lockdowns do flagelo. Imagine agora, depois, né, que as pessoas tiveram escancaradas, né, a fragilidade em que estão quando são dependentes da cadeia global de abastecimentos. Bom, infelizmente a legislação proposta estagnou em comissão do Departamento de Defesa. O que seria essa legislação? Que então criaria e apoiaria o desenvolvimento de capacidades domésticas de exploração de terras raras. Lembre-se que nós estamos falando dos Estados Unidos e não do Brasil. O Brasil tem as terras raras em quantidade absurda, mas nós corremos o risco aqui de, por conta de legislação passada por traidores da nação, tem que cuidar, porque existem pessoas que estão lutando pelo interesse do brasileiro e tem pessoas que estão lutando pelo interesse de quem pagar mais, não é? Sempre foi assim, ao longo da história, em todas as nações, em toda a história humana. Então, talvez nós tenhamos os recursos e futuramente não possamos utilizá-los. Por quê? Porque a legislação vai proibir, né, quem sabe, e passar esses recursos para nações estrangeiras. Não interessa qual nação for, para nós não é interessante de maneira nenhuma. O interessante para nós é explorarmos essa estratosférica riqueza que temos em nosso território. Mas, né, o Brasil costuma aí sempre ter um final triste, então vamos ver. E também, né, pessoal, vamos e venhamos, que nós estamos nos encaminhando para um tempo em que muito provavelmente nós veremos o mundo ser unificado, então essas disputas regionais acabarão ficando para trás. Nós estamos muito próximos disto. Eu ouso dizer que dentro de 4 anos, em 2026, nós veremos daqui até lá uma transformação muito grande no que diz respeito a essa ideia que eles têm trazido para nós de governança global. As pessoas acham que isso pode ser uma coisa para daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos. Não digo até que não possa ser também. Mas, às vezes, as coisas surpreendem e acabam se precipitando muito rapidamente. Quem é que diria que tudo que nós vivemos nos últimos 2 anos aconteceria? Na verdade, alguns de nós disseram, né? Eu fui um dos que avisou um pouco antes de se precipitar o que estava acontecendo, e vinha avisando nos últimos 10 anos. Mas as pessoas costumam ser como São Tomé, né? Elas precisam ver para crer. E muitos ainda estão vendo hoje e ainda não estão acreditando, simplesmente porque são cegas para a realidade. Elas vivem uma fantasia. O que Deng Xiaoping disse lá em 1987? O Oriente Médio tem petróleo, a China tem terras raras. Em 1987, tá, pessoal? Isso não é pouco tempo. Eles têm uma visão de muito longo prazo. Então, as terras raras tornaram-se uma parte fundamental da vida moderna. Telefones, celulares, computadores, televisores e carros estão entre os produtos indispensáveis alimentados por fortes ímãs internos fabricados a partir de terras raras. E não só ímãs, né? Como toda essa questão de baterias, etc. Quem diria, né, pessoal, quem diria que tudo isso seria precipitado tão rápido? Vocês sabem que só pela simples falta de chips, por conta da quebra de cadeia de abastecimento, muitos carros deixaram de ser produzidos, porque carros, telefones, computadores dependem de chips que estão sendo fabricados em Taiwan, em Singapura, na China, na Coreia do Sul, e eles não estavam mais dando conta, né, por causa da falta de matéria-prima para eles, enfim. E mesmo que a cadeia não tivesse sido quebrada, a demanda é cada vez maior, porque lembre-se, nós estamos entrando na era da internet das coisas, a IoT, e das Smart Cities. Então eles querem tornar tudo computacional, querem tornar a cidade inteira um computador, a sua casa vai virar um computador. Os itens que hoje você não considera eletrônicos vão virar computadores. O seu copo vai medir talvez a alcalinidade da água, o pH da água. Você não sabe, tudo vai ser transformado. Então, mesmo que houvesse
não tivesse havido quebra da cadeia de abastecimento, nós estamos vivendo em uma época de muita demanda de chips. E os chips, por sua vez, precisam das terras raras. Então, dispositivos médicos modernos, sistema de comunicação e transição energética sustentável e verde dependem inteiramente da exploração bem-sucedida desse recurso não renovável. E, como pode ser facilmente inferidas, as terras raras são então vitais para o desenvolvimento da tecnologia Mili. Ou seja, quem dominar as terras raras acabará dominando a tecnologia para uma alta capacidade Mili também. Os Estados Unidos deixou tudo na mão da China, acreditando que a China seria um eterno fornecedor, e agora a China, principalmente depois de ser alertada de que o seu maior cliente já tinha se tocado que a coisa não iria acabar bem, evidentemente que agora sim ela acelerou também o processo que ela vinha fazendo de forma bem discreta e inteligente, vamos ser bem sinceros, né? Agora, o que falta de inteligência no Brasil é extraordinário. O povo aqui, sinceramente, eu não estou falando de vocês, né? Vocês que estão aqui interessados nesse tipo de assunto, evidentemente que teriam uma atitude totalmente diferente. Mas o povo brasileiro, de uma maneira geral, é muito desinformado, para não dizer burro, né? Enfim, então, para complicar as coisas, aqui eles dizem, né, para os Estados Unidos, a capacidade deles de manter qualquer vantagem Mili competitiva sobre a China depende, então, dessa cadeia de suprimentos totalmente vulnerável. Quem não viu aquele navio da Evergrande, que também só um único navio travou todo o motor de exportação, causando bilhões de dólares em prejuízo quando ele encalhou no canal de Suez. Um único navio. É como dizia aquela música, né? Um só palitinho para o motor. O mundo está muito vulnerável. E se o Brasil também não entender isso e começar a garantir aqui as coisas que hoje ele tem como dependência fora, ele vai se estrepar. Em vídeo anterior, nós vimos um artigo que dizia que a China tem uma alta quantidade de alimentos estocados. Por um bom tempo, ela poderá ditar as regras perante os fornecedores de alimento dela, porque ela pode dizer, olha, eu posso ficar um bom tempo sem comprar. E aí? Ah, Jason, mas daí quebra o setor de fornecimento, e aí como é que vai ser lá na frente quando precisar de novo? Vamos ser bem verdadeiros. Vocês estão vendo que nós estamos dentro de um processo de artificialização de tudo. Então até a carne dos pecuaristas vai ser substituída por essa nojeira chamada carne artificial. Não vai ser algo, na minha opinião, palatável. Ah, mas opinião não se fala a respeito de paladar antes de provar. Mas o que eu quero dizer com isso não é o paladar exclusivamente no sentido de ser ou não algo gostoso, mas no sentido de ser saudável, porque gostoso, se você abrir um pacote de salgadinhos, até o pacote de salgadinhos pode ser para a maioria, mas isso não quer dizer que é saudável. Mas as pessoas não estão mais tanto pensando nisso, as pessoas estão pensando mais nesse progresso infinito, né? Como se nós vivêssemos numa linha de progresso infinito e como se as coisas não fossem cíclicas. Bom, então eles dizem assim, além de tudo, a China foi responsável pelo depósito de mais de 80% das novas patentes internacionais relacionadas à tecnologia de terras raras. Então será que aqueles que tanto clamaram, os Estados Unidos especificamente, por respeito às patentes industriais, agora vão respeitar essas novas patentes ou eles vão simplesmente quebrá-las? Será que as regras internacionais vão continuar vigindo por muito tempo? Ou nós estamos vendo um momento de ruptura das regras internacionais? Pessoal, eu aposto com vocês que nós estamos vivendo em um momento de ruptura. Haverá uma ruptura para depois uma nova organização mundial, através então da quebra das nações, né, do fim da autonomia das nações, sob o argumento de que nações separadas, né, nos levaram à terceira G. E não só as nações, eles vão culpar as religiões, eles vão culpar tudo aquilo que se chama Deus. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Eu quero chamar a atenção para vocês
para essa disputa em torno das terras raras. Já falei sobre isso aqui algumas vezes, embora a gente na maioria das vezes tenha focado a questão estratégica, política e mili, né? Mas nesse momento eu acho que foi interessante nós entendermos também que os recursos naturais, eles são fundamentais para que os seres humanos então coloquem as suas ideologias, uma mais estapafúrdia do que a outra, em prática e principalmente as imponham em cima de seus adversários. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.